Era a noite de lua minguante quando Dona Lourdes apareceu na porta da venda do seu Zé Ferreira, trazendo nos olhos aquele brilho esquisito que só quem viu coisa do outro mundo carrega. O vento soprava quente, mesmo sendo quase meia-noite, levantando a poeira vermelha da estrada que cortava o povoado de Riacho Seco. Os homens que jogavam dominó pararam na hora, as pedras ficaram suspensas no ar, e até o lampião a querosene pareceu piscar mais fraco, como se tivesse medo do que vinha pela frente. Dona Lourdes não era mulher de inventar história. Tinha seus 60 e poucos anos bem vividos, viúva de 3 maridos, todos levados pela seca ou pela doença, e criara sozinha 7 filhos do cabo da enxada. Mulher de fé, dessas que reza o texto todo dia e não perde uma novena, sempre foi respeitada no povoado. Por isso, quando ela entrou naquela venda com o vestido preto todo sujo de barro vermelho e os cabelos brancos desgrenhados, todo mundo soube que algo terrível tinha acontecido. Seu Zé Ferreira foi o primeiro a se levantar da cadeira, derrubando sem querer o copo de cachaça que tinha na mesa. A bebida escorreu pelo chão de terra batida, fazendo um caminho torto que parecia uma cobra. Ele olhou para aquilo com um calafrio, mas logo voltou os olhos para Dona Lourdes. — Que foi, comadre? — perguntou ele, a voz saindo rouca. — Parece que viu o cão. Dona Lourdes não respondeu de imediato. Ela entrou devagar, as sandálias de dedo fazendo aquele barulho de chinelo gasto, e foi direto para o canto onde ficava o pote de barro com água fresca. Pegou a cuia, bebeu um gole longo, a água escorrendo pelo canto da boca. Só depois de enxugar os lábios com as costas da mão é que ela falou, e a voz dela saiu tão baixa que os homens tiveram que se aproximar para ouvir. — Não foi o cão, seu Zé. Foi coisa pior. Foi o santo. Um silêncio pesado caiu sobre a venda. Lá fora, um cachorro começou a uivar na distância, daquele jeito arrepiante que faz quando pressente morte. Tonho Bento, que era o mais novo ali, rapaz de uns 20 e poucos anos, deu uma risada nervosa. — Santo não faz maldade, Dona Lourdes. A senhora está confundindo as coisas. Os olhos dela se viraram para ele tão rápido que o rapaz recuou. Tinha algo naquele olhar, uma escuridão que não combinava com a mulher de fé que todos conheciam. Era como se ela tivesse olhado para o fundo do inferno e voltado para contar a história. — Esse santo faz, ela disse, a voz ganhando força, e eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Vi e estou aqui para avisar vocês, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer cristão desavisado que passar por aquele lugar maldito. Seu Zé Ferreira puxou uma cadeira para ela e Dona Lourdes se sentou com um suspiro fundo, como se o peso do mundo tivesse caído nas costas dela. Os homens se acomodaram em volta, formando uma roda, e até de fora começaram a chegar curiosos que tinham visto a movimentação na venda. Em poucos minutos, tinha mais de 15 pessoas ali, todos esperando para ouvir o que a velha tinha para contar. Vocês sabem que minha neta, a Raimundinha, casou com um rapaz lá de Queimadas. Faz 2 meses que não tenho notícia dela. Mandei recado, mas nada. Aí, hoje cedo, com a fresca da madrugada, resolvi ir até lá ver como tá a menina. É longe, eu sei, mas minha preocupação estava maior que o cansaço. Ela fez uma pausa, pegou a cuia de novo e bebeu um gole longo, a água escorrendo pelo canto da boca. Só depois de enxugar os lábios com as costas da mão é que ela falou, e a voz dela saiu tão baixa que os homens tiveram que se aproximar para ouvir. Peguei a estrada velha, aquela que passa por dentro da serra, porque é mais curto, mesmo sendo mais difícil. O sol estava se levantando e eu ia tranquila, pedindo proteção à minha santa de devoção, Nossa Senhora das Dores. Quando cheguei naquela parte onde tem a gruta, sabe, aquela que o pessoal diz que tinha uma aldeia de índio antigamente? Vários homens acenaram com a cabeça. Todos conheciam o lugar. Era uma formação de pedras estranhas que pareciam ter sido empilhadas por mãos humanas, mas que os antigos diziam que era coisa da natureza. No meio das pedras tinha uma abertura que formava uma gruta rasa. E ali dentro alguém tinha colocado uma imagem de santo, dessas de gesso, que o tempo e a chuva tinham ido carcomendo. Pois foi ali que tudo começou, continuou Dona Lourdes, e agora a voz dela tremia um pouco. Passei pela gruta como sempre passo, benzi-me e segui caminho. Mas não tinha dado 10 passos quando ouvi uma voz me chamando. Lourdes! Lourdes! Era uma voz macia, bonita, que parecia vir de dentro da gruta. Pensei que fosse algum viajante precisando de ajuda. Ela parou de falar e ficou olhando para o vazio, os olhos fixos em algum ponto que só ela podia ver. Seu Zé Ferreira teve que chamar ela 2 vezes antes que ela voltasse a falar. Voltei para a gruta e olhei para dentro. A imagem do santo estava lá, como sempre esteve. Mas tinha algo diferente. Eu juro por Deus que sempre que passei por ali, aquele santo tinha rosto.
Era um São Francisco, até tinha os pássaros nas mãos e tudo. Mas naquele dia, o rosto dele estava liso. Liso como um ovo. Não tinha olho, não tinha boca, não tinha nariz, nada. Só uma superfície lisa e branca. Um murmúrio percorreu o grupo. Dona Zefinha, que tinha chegado há pouco, fez o sinal da cruz 3 vezes seguidas. Pensei que fosse coisa da minha vista que anda ruim, disse Dona Lourdes. Cheguei mais perto e foi aí que a voz falou de novo, mas dessa vez não vinha da gruta, vinha de dentro da minha cabeça. Lourdes, você tem fé? Eu disse que sim, que tinha fé em Deus e em todos os santos. A voz riu e aquela risada não era de coisa santa, não. Era uma risada fria, que me arrepiou toda. Ela se benzeu antes de continuar, a mão trêmula fazendo o sinal da cruz no ar. Se você tem fé, você vai ver um milagre, disse a voz. Então, aquele santo sem rosto começou a se mexer. Eu vi, gente, vi com esses olhos que a terra há de comer. Vi e estou aqui para avisar vocês, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer cristão desavisado que passar por aquele lugar maldito. Tonho Bento ia fazer algum comentário incrédulo, mas a mão de seu Zé Ferreira no ombro dele fez o rapaz ficar quieto. Tinha algo na história da Dona Lourdes que não parecia mentira. O jeito como ela falava, os detalhes, o medo verdadeiro que transparecia nos olhos dela. O santo desceu do nicho onde estava e veio andando na minha direção. E andava duro, como se as pernas fossem de pau, mas andava. E aquele rosto sem nada, aquela superfície lisa, ficou virado para mim. Eu não conseguia me mexer, gente. Era como se meus pés tivessem criado raiz. Só conseguia olhar para aquela coisa vindo na minha direção. A venda estava tão silenciosa que dava para ouvir o lampião chiando e os grilos cantando lá fora. Até o vento pareceu ter parado para escutar a história. Quando ele chegou perto de mim, parou. Ficamos ali frente a frente. Eu e aquela coisa. E então, no lugar onde devia ter um rosto, começou a aparecer uma imagem. Não era um rosto de gente, não. Era como se aquela superfície lisa fosse um espelho. E o espelho estava me mostrando algo. O quê? Perguntou Dona Zefinha, agarrada no rosário. O que você viu, Lourdes? Dona Lourdes fechou os olhos e, quando os abriu de novo, tinha um pavor tão grande neles que várias pessoas recuaram. Vi minha neta, a Raimundinha. Ela estava num caixão. Um gêmeo coletivo encheu a venda. Dona Zefinha levou a mão à boca e 2 mulheres que tinham entrado começaram a chorar baixinho. Mas não era só isso, continuou Dona Lourdes, a voz agora saindo entre soluços. Eu via ela no caixão, mas ela estava viva. Os olhos abertos, a boca se mexendo, tentando gritar, as mãos arranhando a tampa. Ela estava sendo enterrada viva e eu estava vendo aquilo tudo refletido naquele rosto sem rosto. Ela parou para respirar fundo, limpou as lágrimas com a bainha do vestido sujo. Gritei o nome dela, tentei correr, mas continuava sem conseguir me mexer e a voz voltou a falar na minha cabeça. É isso que vai acontecer se você não fizer o que eu mandar. Sua neta vai morrer de um jeito terrível, vai ser enterrada viva e ninguém vai ouvir os gritos dela. Eu implorei, gente. Implorei de joelhos, perguntei o que eu tinha que fazer para salvar minha menina. O silêncio era absoluto agora. Até os grilos tinham parado de cantar. Traga-me uma alma, disse a voz. Uma alma inocente, pura, que nunca pecou. Traga até a gruta antes do amanhecer de amanhã e sua neta viverá. Se não trouxer, ela vai sofrer tudo o que você viu e a culpa vai ser sua. Um arrepio coletivo passou por todos. Seu Zé Ferreira se levantou e foi buscar a garrafa de cachaça. Serviu um copo e ofereceu para Dona Lourdes. Ela tomou tudo de uma vez, tossiu, mas pareceu se acalmar um pouco. Quando a visão sumiu, eu caí no chão, disse ela. Fiquei ali não sei quanto tempo, tremendo, chorando. Quando consegui me levantar, o santo estava de volta no nicho, parado, com aquele rosto liso me encarando. Saí correndo dali, vim direto para cá. Nem fui mais até Queimadas, nem tive coragem. Tonho Bento, que tinha ficado calado até então, finalmente falou. Mas a voz dele não tinha mais aquele tom de zombaria. E a senhora vai fazer o que o santo mandou? Dona Lourdes olhou para ele com uma expressão que misturava desespero e determinação. Que escolha eu tenho? É minha neta, é meu sangue.
Mas como eu vou achar uma alma inocente, pura, que nunca pecou? Todo mundo peca, do dia que nasce até o dia que morre. Como eu vou achar uma coisa dessas? Foi quando Dona Zefinha, ainda agarrada no rosário, sussurrou algo que fez o sangue de todos gelar. Criança, recém-nascido, bebê que ainda não foi batizado. O horror daquela sugestão caiu sobre todos como um manto negro. Dona Lourdes levou as mãos ao rosto e começou a soluçar de novo. Não posso fazer isso, não posso. Seria condenar uma criança inocente para salvar outra pessoa. Que tipo de milagre é esse? Que tipo de santo pede uma coisa dessas? Seu Zé Ferreira tinha o rosto fechado, pensativo. Ele era homem de pouca conversa, mas quando falava, todo mundo escutava. Isso não é santo não, comadre. Santo não pede sacrifício de gente inocente. Isso é o diabo disfarçado de santo. É o demônio querendo enganar os filhos de Deus. Mas e se for verdade? Choramingou Dona Lourdes. E se minha neta realmente morrer daquele jeito horrível? E se eu puder salvar ela e não fizer nada? A discussão começou a se espalhar pela venda. Uns diziam que Dona Lourdes tinha que ignorar a visão, que era a armadilha do diabo. Outros, com medo, sugeriam que ela devia pelo menos ir até Queimadas verificar se a neta estava bem. Alguns, os mais supersticiosos, começaram a falar em ir até a gruta destruir aquela imagem amaldiçoada. Foi Padre Cícero que resolveu aparecer. Não o Padre Cícero verdadeiro, que já tinha morrido há muito tempo, mas o Cícero Romão, um beato que morava nos arredores do povoado e que todos chamavam de Padre Cícero por causa da semelhança física e da devoção religiosa. Ele tinha ouvido a movimentação e viera ver o que estava acontecendo. Quando contaram para ele a história de Dona Lourdes, o beato ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fechados, os lábios se mexendo numa oração silenciosa. Finalmente, ele abriu os olhos e falou: "Isso é provação. Deus está testando a fé de Dona Lourdes e o diabo está aproveitando para fazer ela cometer um pecado mortal. A neta dela não vai morrer. Isso que ela viu foi ilusão, foi mentira do demônio para fazer ela entregar uma alma inocente." "Mas e se for verdade?" insistiu Dona Lourdes. "E se for verdade mesmo? Então você vai ter que ter fé, que Deus não vai permitir que uma inocente sofra por causa da maldade de outros", respondeu o beato. "Você não pode salvar alguém condenando o outro. Isso não é milagre, é maldição." As palavras do beato pareceram acalmar um pouco o desespero de Dona Lourdes. Ela sentiu devadar, enxugou as lágrimas e se levantou da cadeira. "O senhor tem razão, Padre Cícero. Eu não vou fazer o que aquela coisa mandou. Vou até Queimadas agora mesmo. Ainda tem tempo de chegar antes da meia-noite. Vou ver minha neta com meus próprios olhos, vou abraçar ela e pedir perdão a Deus por ter acreditado naquela visão maldita." Seu Zé Ferreira e mais 3 homens se ofereceram para acompanhar ela, dizendo que ninguém devia fazer aquele caminho sozinho, especialmente de noite. Mas Dona Lourdes recusou. Disse que ia mais rápido sozinha e que não queria dar trabalho. Prometeu que assim que chegasse lá e visse que a neta estava bem, mandaria recado para o povoado. Ela saiu da venda naquela noite com a bênção do beato e as orações de todos. O último que viram dela foi a figura magra desaparecendo na estrada escura, iluminada apenas pela luz fraca da lua minguante. 3 dias se passaram sem notícia. No 4º dia, chegou um viajante vindo de Queimadas trazendo novidades. A neta de Dona Lourdes tinha morrido. Segundo o que ele contou, a moça tinha passado mal de repente, parecendo um ataque do coração. Caiu dura no chão e morreu ali mesmo, sem tempo nem de chamar o marido. O enterro ia ser naquele dia mesmo por causa do calor. A notícia deixou o povoado de luto. Todos se lembraram da história que Dona Lourdes tinha contado, da visão horrível que ela tinha tido. Alguns começaram a dizer que a velha devia ter feito o que o santo mandou. Outros rebatiam, dizendo que aquilo não era santo, era o diabo, e fazer o que ele pedia só ia trazer mais desgraça. Foi só no 6º dia que Dona Lourdes voltou, mas ela não voltou andando pela estrada. Ela foi encontrada por um vaqueiro que passava perto da gruta. Estava deitada no chão de terra, na frente da formação de pedras, o corpo imóvel. Quando o vaqueiro chegou perto, viu que ainda respirava, mas parecia estar num transe profundo, os olhos abertos, fixos na gruta. Trouxeram ela de volta para o povoado numa carroça.
Levaram direto para a casa dela, onde o beato Cícero Romão e mais algumas mulheres de fé fizeram vigília, rezando terço atrás de terço, jogando água benta, tentando acordar a velha daquele estado. Levou quase um dia inteiro, mas finalmente Dona Lourdes abriu a boca e falou. Eu vi de novo. Foram as primeiras palavras dela, a voz fraca, quase inaudível. Voltei lá, não consegui resistir. Precisava saber se era verdade, se podia ter salvado minha neta. O beato segurou a mão dela, apertando com força. O que você viu, filha? Eu vi. O santo continuava sem rosto, mas dessa vez ele não se mexeu. Ficou parado, me olhando sem olhar. E então, naquele espaço liso onde deveria ter um rosto, apareceu a imagem de novo. Mas não era mais minha neta, era eu. Eu estava no caixão, viva, tentando sair, gritando sem que ninguém me ouvisse. Um gemido saiu da garganta dela, um som de agonia pura. A voz falou de novo. Disse que agora era tarde demais para minha neta, mas que eu ainda podia me salvar. Disse que se eu trouxesse a alma inocente, eu não ia sofrer o mesmo destino. Disse que aquilo era minha última chance. E você? Perguntou o beato, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir. Você trouxe? Dona Lourdes começou a chorar, um choro silencioso que parecia sair da alma. Não trouxe. Fiquei ali na frente daquela coisa, desafiei ela. Disse que preferia morrer enterrada viva do que manchar as minhas mãos com o sangue de uma criança inocente. Gritei, xinguei, chamei aquilo de demônio disfarçado de santo. E sabe o que aconteceu? Todos esperavam, o silêncio pesado preenchendo o quarto pequeno. A imagem começou a rachar. Pequenas rachaduras, como teias de aranha, foram aparecendo por todo o corpo daquela coisa. E do meio das rachaduras começou a sair uma fumaça preta, fedorenta, que parecia ter vida própria. A fumaça tomou forma, virou uma coisa que não tem nome, uma criatura que não devia existir nesse mundo. Era tudo o que tem de ruim junto, ódio, maldade, desespero, dor, e aquela coisa me olhou com olhos que queimavam e falou pela última vez. Ela parou para respirar, cada palavra parecendo custar um esforço imenso. Você escolheu seu destino, Lourdes, e agora vai carregar essa maldição para o resto da sua vida. Não vai morrer enterrada viva não, mas vai viver sabendo que podia ter salvado sua neta e não salvou. Vai carregar esse peso até o último dia, e quando esse dia chegar eu vou estar lá, esperando-a. O beato Cícero Romão se levantou e começou a rezar mais alto, a voz firme enchendo o quarto. As outras mulheres o acompanharam, um coro de orações tentando afastar as sombras que pareciam ter entrado junto com a história de Dona Lourdes. A criatura se desfez em fumaça de novo e entrou dentro da imagem rachada, continuou Dona Lourdes, ignorando as orações. E então a imagem explodiu. Pedaços de gesso voaram para todo lado e quando a poeira assentou, não tinha mais nada ali, só pedra, só o nicho vazio. E eu caí ali mesmo, desmagi. Quando acordei, estava aqui. Nos dias que seguiram, muitos foram até a gruta verificar a história. E era verdade. O nicho onde ficava a imagem do santo estava vazio. Só restavam alguns pedaços de gesso espalhados pelo chão. Alguns mais corajosos pegaram os pedaços para examinar. E todos concordaram que parecia mesmo gesso normal, de imagem de santo. Mas ninguém teve coragem de levar um pedaço para casa. Deixaram tudo lá, e o tempo e a chuva foram levando embora os últimos vestígios daquela coisa. Dona Lourdes nunca mais foi a mesma. Ficou mais quieta, mais retraída, sempre com aquele olhar distante de quem viu coisas que não devia ter visto. Continuou rezando, continuou indo à igreja, mas tinha algo quebrado nela, algo que as orações não conseguiam consertar. Ela carregava o peso da morte da neta como se tivesse sido culpa dela, mesmo todo mundo dizendo que ela tinha feito a escolha certa, que não podia sacrificar uma criança inocente. Alguns meses depois, chegou uma notícia que fez o povoado inteiro se benzer. A neta de Dona Lourdes não tinha morrido de ataque do coração. O marido dela, bêbado, tinha confessado num ataque de remorso que tinha envenenado a moça. Parece que ela tinha descoberto que ele tinha outra mulher e tinha ameaçado voltar para a casa da avó.
Ele não quis que ela fosse embora, então deu veneno para ela, um veneno que imita ataque do coração. E o pior, quando ela caiu, não estava morta ainda, estava apenas paralisada. Ele esperou ela parar de respirar para chamar ajuda. Mas o corpo dela estava tão fresco que alguns até comentaram que parecia que ela tinha morrido há poucos minutos. A revelação abalou todos. Será que Dona Lourdes tinha mesmo visto o futuro? Será que aquilo era uma oportunidade real de salvar a neta? Ou era só o demônio usando o que ia acontecer de qualquer jeito para tentar fazer ela cometer um pecado inocente? Ninguém sabia. Ninguém nunca ia saber. O beato Cícero Romão dizia que tinha sido provação divina, que Deus tinha testado a fé de Dona Lourdes e ela tinha passado no teste. Outros diziam que era a armadilha do demônio do começo ao fim, que não tinha como salvar a moça porque o marido já tinha decidido matar ela, e aquela visão era só para fazer Dona Lourdes condenar uma criança inocente sem razão. Seja como for, a história do santo sem rosto correu por todo o sertão. Virou lenda, virou causo que os mais velhos contavam para os mais novos nas noites sem lua. Diziam que ainda hoje, em certas noites, dá para ouvir uma voz vindo da gruta, chamando pelos viajantes, oferecendo milagres sombrios em troca de almas inocentes. E Dona Lourdes? Ela viveu mais 10 anos depois daquilo, carregando o peso da dúvida até o fim. No dia que ela morreu, estava deitada na rede, olhando para o teto, quando de repente gritou. As pessoas que estavam por perto correram para ver o que tinha acontecido, mas ela já tinha ido. Os olhos arregalados, a boca aberta num grito silencioso, as mãos agarradas no peito como se estivesse tentando arrancar algo de dentro. Dizem que no enterro dela, quando foram fechar o caixão, uma das mulheres que estava ajudando a arrumar o corpo jurou ter visto arranhões por dentro da tampa, arranhões novos, feitos há pouco tempo. Mas quando chamaram outras pessoas para ver, não tinha nada lá, só a madeira lisa e envernizada. O padre Cícero, o beato, rezou a missa de 7º dia e disse que Dona Lourdes tinha ido para o céu, que tinha sido uma mulher de fé que resistiu à tentação do demônio. Mas nas noites seguintes ao enterro, vários moradores do povoado juraram ouvir gritos vindo do cemitério, gritos que pareciam vir debaixo da terra. Nunca mais apareceu uma imagem de santo naquela gruta. O nicho ficou vazio e assim continua até hoje. Mas tem gente que jura que em certas noites, quando a lua está minguante e o vento sopra de um jeito específico, dá para ouvir uma sombra ali dentro. Uma sombra na forma de um homem de túnica, parado, imóvel, sem rosto. E se você parar e olhar por tempo demais, a sombra vira para você. E onde devia ter um rosto tem só um vazio que reflete seus piores medos, seus maiores arrependimentos, suas escolhas mais terríveis. Um vazio que fala, que promete, que oferece milagres sombrios em troca do que você tem de mais precioso. Os viajantes que passam por aquela estrada hoje em dia preferem tomar o caminho mais longo, mesmo que demore horas a mais. Ninguém quer arriscar ver o santo sem rosto. Ninguém quer ser o próximo a ter que escolher entre salvar alguém que ama e condenar uma alma inocente. Porque no final todo mundo sabe, não existe milagre sem preço. E quando o preço é uma alma inocente, não é milagre que você está comprando, é maldição. E maldição, uma vez lançada, não tem como desfazer. Ela fica ali esperando, paciente como a morte, inevitável como o fim de todas as coisas. Esperando pela próxima alma desesperada o suficiente para fazer um pacto com algo que não é santo, que nunca foi santo, que só usa a face da fé para esconder o vazio sem fim que existe onde deveria ter bondade. O santo sem rosto continua lá, na gruta antiga da serra, esperando, sempre esperando. Porque a desgraça é certa como a noite e sempre vai ter alguém desesperado o suficiente para acreditar que pode burlar o preço da maldade com a moeda da inocência alheia. E quando esse alguém aparecer, o santo vai estar lá. Sem rosto, sem nome, sem piedade, oferecendo um milagre sombrio que ninguém deveria aceitar, mas que o desespero às vezes faz parecer a única saída. Só que no sertão, onde a vida é dura e a morte mais ainda, o povo aprendeu uma coisa. Quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é porque tem o diabo no meio. E o diabo, esse, é mestre em se disfarçar de santo. A história termina aqui, mas o aviso continua.
Se você um dia passar por aquela gruta na serra e ouvir uma voz te chamando, oferecendo milagres, prometendo salvar quem você ama, não pare, não olhe. Siga caminho e não olhe para trás. Porque alguns milagres custam mais que a alma de quem pede. Custam a alma de quem nunca pediu nada, de quem nem sabia que estava sendo usado como moeda de troca entre o desespero humano e a maldade antiga que habita os lugares esquecidos do mundo. E esse preço, ninguém tem o direito de pagar, nem mesmo por amor. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.